Então, galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje que eu vou apresentar aqui para vocês é o esquema eletrônico, né? Seria do inversor com TL494, parte 2. A parte 1 eu já fiz aí tem um tempo, né? Porém, eu fazendo outros projetos, eu enrolei até fazer essa parte 2 do projeto. Lembrando, eu vou mostrar aqui o esquema eletrônico para vocês, né? O diagrama esquemático. Eu fiz, funcionou aqui, só que houve um imprevisto quando eu ia gravar a prática para vocês, foi que partiu o fio 0,4 mm do toroide. Então eu desanimei de desmontar, já que a primeira vez eu desmontei, eu não gravei, porque tinha encostado um fio na carcaça do toroide, entrou em curto, então como eram muitas espiras, eu desanimei de desenrolar tudo de novo para poder gravar. Então como que tem um bom tempo que eu não postei vídeo aí, certo? Então vou trazer só o esquema eletrônico que funcionou comigo e vocês fazerem aí e dá certo, beleza? Eu nem ia trazer esse vídeo mais, devido ao fato de ninguém hoje em dia querer inversores de onda quadrada, mas eu vou trazer para alguma galera que quer fazer por hobby o seu primeiro inversorzinho aí e ver a dinâmica como o bichinho aqui funciona, né? E futuramente partir para um senoidal, que é top aí, é vida, certo? Então vamos lá. No meu projeto aqui, esse projeto foi eu que fiz para mim, eu coloquei aqui, ó, aqui a entrada 12 volts, né? Essa parte aqui da entrada seria a entrada positiva e aqui a negativa. Então a gente pode passar por um fusível, né? Fusível automotivo, ou pode passar com disjuntor também, caso prefira. No caso aqui eu coloquei um diodo 6A10 com o cátodo pro positivo e anodo pro terra, para que se por um acaso a pessoa inverter a polaridade, aqui vai ser positivo, então ele vai conduzir, certo? Que ele vai estar diretamente polarizado, mais perto do fusível ou do disjuntor, ele vai partir o fusível instantaneamente, assim podendo prejudicar os capacitores e o resto do circuito, beleza? Então, como vocês podem perceber, eu coloquei aqui, ó, 3 capacitores tanques, né? Cada um de 2.200 microfarad, isso é muito bom. Coloquei um capacitorzinho aqui de 100 nanofarad, em paralelo com os capacitores eletrolíticos, né? De 2.200 microfarad. Então aqui a gente tem o cérebro, né? O cérebro do circuito é um CI comum, TL494, muito utilizado em vários projetos. Onde aqui a gente tem aqui o positivo, né? Ele vem aqui o positivo através dos capacitores eletrolíticos, né? Positivo ele vem aqui, ó. Como vocês podem estar percebendo, certo? Minha impressora não é colorida, então por isso que fica tudo em preto e branco, certo? Monocromático. Então ela vem aqui, ó, no primário. Aqui é o primário do transformador. O transformador é o trafo de ferro, certo? Na frequência de 60 Hz ou 50 Hz, tanto faz. Nesse projeto é ferro-silício, não é de ferrite, beleza? Então aqui a gente tem 12 mais 12, certo? O primário a gente tem que enrolar aqui para 12 mais 12 ou 10 mais 10 aí, ou 11 mais 11, como vocês queiram, beleza? O positivo da bateria, vamos dizer, está aqui no tape central, né? No center tape, está aqui o positivo. E no mesmo positivo a gente tem aqui uma chavinha de on-off, beleza? Aqui é onde a gente vai ligar o CI, certo? Então ligando o CI vai ter os pulsos PWM, que vai acionar os gates do MOSFET, que vai ligar o inversor. Então aqui funciona da seguinte forma: quando você ligar essa chave aqui, ó, ele vai passar o positivo. Aqui nós temos um N4007, é um diodinho comum mesmo, de 1 A, certo? Ele vai acender um LED, esse LED aqui sim foi que está on ou off, né? Então ele vai entrar aqui no anodo do LED, vai sair pelo cátodo positivo, tem um resistor de 1K para limitar a corrente para o LED, está em contato aqui com outro referencial, a massa, o terra, o negativo, beleza? E também aqui no positivo, aqui que sai, né, através da chave, quando você liga a chave, ele vai carregar um capacitorzinho de 470 microfarad. Aí vai depender se você for trabalhar em 12 ou 24 volts ou 48, depende. Por isso que eu não coloquei valores aqui. Se for para 12 volts, você pode colocar aí um capacitorzinho de 16 para cima, um capacitorzinho de 25 volts, tá ótimo, beleza? Aí a gente pega do positivo do capacitor de 470 micro, eu coloquei um resistorzinho de 10R para limitar a corrente pro TL494. Também tem que ser calculado aqui, né? A corrente do coletor dos transitos internos do TL494, né, que se eu não me engano são 200 mA, então você tem que levar em consideração esse resistor aí, né, para poder não prejudicar a corrente, para poder citar os gates dos MOSFET, beleza? Aqui a gente tem o pino 1, o pino 2, certo, que são um amplificador de erro, e o pino 16 e o pino 15, que é um amplificador de erro também. Então aqui dá pra gente fazer os controles, certo? O pino 3 é o comparador, pino 4 é o dead time, né, que dá pra gente fazer o soft start, e o tempo morto. No caso eu deixei aterrado, eu não coloquei dead time e tempo morto nesse projeto. É um projeto bem simples. Então aqui eu vou explicar para vocês. O pino 14 é a referência, então aqui a gente tem 5 volts. O pino 14 é o 5 volts VRF. 5 volts VRF.
é a tensão de referência no pino 14. Então, como vocês podem perceber, o pino 14, eu também já entrei aqui, ó, na entrada inversora do amplificador de erro. Aqui é a entrada não inversora. Aqui é a entrada inversora e aqui é a entrada não inversora dos amplificadores de erro, beleza? Então, o que acontece? Eu jogando 5 volts aqui, eu peguei essa entrada aqui não inversora e simplesmente eu aterrei ela. Pode ver que ela está em contato aqui, ó, com o negativo aqui, ó, do 470 micro do capacitor eletrolítico, que vem do negativo lá de cima, lá dos capacitores de 2200 da bateria, certo? Então esse amplificador de erro aqui, eu aterrei ele não está sendo utilizado no sistema, beleza? Agora esse amplificador de erro de baixo, do pino 1 e do pino 2, eu estou usando ele. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei 5 volts do pino 14, que é o 5 volts de referência, e fiz um divisor resistivo com 2 resistores de 10K. Lembrando que aqui eu quero 2,5 volts, então aqui, ó, eu tenho 2,5 volts. Na aula aí do meu canal aí de divisores resistivos, eu ensinei vocês a calcular certinho a queda de tensão em cima dos resistores para fazer o seu divisor resistivo, calcular e saber qual é a tensão em cima da queda de tensão dos divisores resistivos. Então tem uma aula aí no canal também sobre isso, beleza? Então aqui, ó, eu peguei do pino 14 5 volts, passei pelo 10K e o outro resistor de 10K, ele está em contato com o negativo. Então aqui, nessa área aqui, eu vou ter 2,5, metade de 5 volts, 2,5. Limitei essa corrente com um resistor de 500R, certo? Se você não conseguir achar um resistor de 500R, pode ser 470, ou no meu caso eu coloquei 2 resistores de 1K em paralelo, a resistência cai para 500R. E mandei aqui para a entrada inversora, o pino 2 do TL494. Então aqui a gente tem 2,5 volts na entrada inversora do TL494. Então aqui é sempre importante você colocar um resistor de realimentação, certo? Isso aqui de acordo eu vi no datasheet do próprio componente. Então nas fontes chaveadas de ATX também eles colocam naquelas PSU de computador antiguinhas, coloca também esse resistor, esse capacitor aqui. Então eu coloquei um resistor de 47K em série com um resistor de 10 nanofarad com pino 3. Se eu não me engano, isso coloca também no outro amplificador de erro, só que como ele não está sendo utilizado, eu aterrei, então eu coloquei só no que está sendo utilizado, que é o pino 1 e o pino 2. Então aqui o pino 3, que geralmente é o FB, feedback, ele está aqui com um capacitor de 10 nano, em série com 47K, o pino 2. O pino 4 eu já mencionei, que é o dead time, e o soft start eu aterrei. O pino 5 é um capacitor, no meu caso eu usei um capacitor poliéster de 220 nanofarad e aqui eu coloquei um potenciômetro azulzinho de precisão multivoltas de 50K para a gente fazer o ajuste fino da frequência que a gente quer trabalhar. Lembrando, se você morar em algum país que a frequência é 50 Hz, você consegue deixar ajustado sim para 50 Hz, porém o transformador tem que ser calculado também, certo? Em cima da constante para 50 Hz, senão ele vai aquecer e pode zoar os seus eletroeletrônicos aí da sua casa. O pino 7 é o GND, é o terra, então ele simplesmente é aterrado. O pino 8 aqui do CI é o coletor dos transistores internos, então o coletor dele juntamente com o coletor aqui do outro transistor interno, aí eu pego, certo? E ligo ele no positivo. Então sai daqui da chavinha no 470 micro, né? Limita a corrente pro CI e já vem aqui para os dois coletores internos do TL494, beleza? O que restou aqui é os dois pinos, né? Os dois terminal que sai o PWM, que é o pino 9 e o pino 10, beleza? Esse pino 13 aqui, ó, ele tem que ser ligado no positivo para você poder ter 2 pulsos PWM na saída. Se ele for ligado no terra, aí você liga os transistores em paralelo e manda pulsos negativos, ligando ele nos 5 volts aqui de referência, aí sai os 2 pulsos PWM. Então, como vocês podem perceber aqui na saída PWM, eu coloquei um diodo 1N40 e 148 em paralelo com 10R. Então isso aqui vai servir o seguinte: quando ele mandar o pulso positivo, ele não vai passar pelo N40 e 148, porque ele está inversamente polarizado, então vai bater no cátodo, ele não vai permitir a condução. E não precisa de muita corrente, então o N40 e 148 basta. O positivo vai passar aqui pelo resistor de 10R e vai aqui ativar o gate do MOSFET. No caso eu usei IRF3205, mas você pode usar qualquer outro MOSFET, ou pode usar mais MOSFET paralelo. Lembrando, TL494 nem tem um poder muito de corrente, então você vai ter que fazer algum amplificador aí
um BD139 e um BD140 para poder ligar mais MOSFETs em paralelo, beleza? Então, galera, esse esquema que eu fiz aqui ele é bem simples, entendeu? Ele é um inversorzinho que eu fiz aí um tempo atrás e ele é bem simples, qualquer um pode fazer, entendeu? Aqui eu não coloquei nem 1% das coisas que eu sei fazer, então aqui tá só bem básico mesmo, para pegar, funcionar estabilizado. Então vai ir pro gate desse MOSFET. A gente tem um resistor aqui de 10K de pull down, certo? Isso aqui é muito importante. Até na hora de você conectar na bateria, se você não tiver esse 10K para puxar o gate do MOSFET para a terra e um dele ficar ligado, o que acontece? Eu queimei o MOSFET assim já. Uma época eu esqueci de colocar os resistores de pull down. Quando eu conectei na bateria, o que aconteceu? A corrente passou pelo center tape, um MOSFET desse estava ligado, por acaso a corrente passou por dentro dele, fechou o curto, ele estourou na minha cara. Então eles têm que estar em contato com o gate para terra, para quando você conectar na bateria, independente de você ligar a chave on/off, ele vai estar com os gates aterrados, ele não vai conduzir, o positivo vai estar aqui nessa parte da bobina no dreno, e também vai estar nessa parte do dreno, os dois já tá off, ele não vai conduzir. Se um desses estiver ligado sem esse resistor aqui, e o CI não ligar a tempo, ele vai passar pelo saucer dreno, vai fechar curto, vai estourar. Beleza? Então fica a dica aí, é sempre importante colocar. Então entre dreno e saucer eu coloquei um resistor de 100 nanofarad, né, um snumber. É muito importante, é que eu esqueci de mostrar para vocês no osciloscópio, mas antes desses dois capacitores aqui que eu coloquei, no osciloscópio ele dava um salto lá em cima assim, ó, na tensão reversa, quando ele entrava em corte, ele desligava, ficava off, ele dava um pulso em cima do dreno bem alto assim, pico. Então isso é muito importante você colocar para poder amortecer, certo? Isso aqui é um capacitor de snumber, de amortecimento da tensão reversa induzida na bobina aqui, beleza? Que às vezes pode ser o dobro da tensão de entrada. Aqui é a mesma coisa, né? Coloquei também aqui um N4148 inversamente polarizado, um resistor de 10R, vai para o gate do segundo MOSFET, um resistor de 10K de pull down e o capacitor de 100 nanofarad aqui, que é o snumber, para proteger aqui os MOSFET, certo? Ele já tem um diodinho internamente, né? Então colocar um capacitorzinho aí de amortecimento ajuda muito, beleza, galera? Eu esqueci de falar aqui para vocês, esse aqui é um capacitorzinho de 10 nano, ele tá pegando aqui os 5 volts, então ele tá pegando aqui 5 volts de referência, certo? E tá interligado aqui no negativo, é um capacitorzinho de 10 nanofarad aí para dar uma filtrada, para ajudar bastante aí na parte do TL494. Então vamos aqui para a área da saída. Então aqui na área da saída, no meu caso eu coloquei um capacitorzinho de poliéster de 1 microfarad. Não é 100% necessário, mas eu quis colocar esse capacitor aqui porque ele dá uma arredondadinha na onda. Ela não vai ficar assim na saída, quadradona. Por causa desse capacitor, ela dá uma atenuada nessa onda aí, mas ela não fica nem perto do senoide, não tem nem comparação. Porque quando você puxa a carga, ela vai ficar quadrada. Então ele ajuda um pouco, mas não vai estar longe de ser uma senoidal, beleza? Então o que eu fiz para poder funcionar o feedback? Eu fiz uma ponte retificadora de onda completa com um diodo rápido UF4007. Não precisa ser um diodo UF4007, pode ser sim um N4007, porque aqui a gente não está lidando com alta frequência, que é 60 Hz. Então um N4007 vai conseguir fazer assim a retificação sem ter perdas aí, certo? E vai conseguir fazer essa comutação tranquilo. Só que no caso, se você tiver diodo rápido, coloca que possa sair melhor, beleza? Eu tô colocando aqui o que eu testei e funcionou. Então aqui nos dois cátodos do diodo, onde sai o positivo, eu limitei a corrente no resistor de 100K, e onde sai o negativo aqui, né, retificado, eu coloquei um resistor de 100K aqui também para poder limitar essa corrente, porque senão vai fritar o potenciômetro. Porque você vai estar pegando aqui, se for para 220 volts alternado, você vai retificar esses 220 volts, vai ter o pico de 1,4142, onde é a raiz de 2, e assim você vai fritar esse potenciômetro. Você vai rodar ele, quando ele estiver mais perto do zero aqui, você vai quase colocar isso aqui em curto, ele vai fritar. Então é muito importante colocar esses resistores aqui de 100K para poder dar uma limitada. Se for de 1 watt, melhor ainda, que eles tendem a esquentar um pouco, beleza? Então se eles esquentar, você pode aumentar sim a resistência deles, beleza? Que a gente consegue variar essa tensão. E a gente precisa de uma tensão no amplificador de erro do pino 1 do TL494 de 2,5. Porque quando a gente tiver 2,5 aqui, ele vai entender que a saída está no que você ajustou. Se subir, a entrada inversora vai ser maior que 2,5, ele vai fazer diminuir
o dot cycle, o tempo de trabalho, então ele vai fazer a tensão cair. E se for abaixo do que da entrada inversora, ele vai alargar o dot cycle, porque ele vai estar entendendo que a tensão aqui está baixa, então ele sempre vai manter estabilizado, isso é muito importante. Então aqui, saindo do capacitor de 4.7 microfarad, né, um capacitorzinho bem pequenininho, fininho, facilmente retirado de fonte ATX. Caso você colocar esse capacitor e a tensão ficar assim, ó, cintilando na saída, provavelmente pode ser que esse capacitor tá roubando, certo? Ele tá em fuga, a resistência dele tá muito baixa, então ele vai roubar essa tensão da referência e vai aterrar. Então vai fazer com que engane o amplificador de erro lá, vai fazer com que a tensão seja muito baixa e vai querer ficar aumentando a tensão de saída. Então você coloca um capacitor de 1 nanofarad aqui, preferência poliéster, que ele não varia a sua capacitância através de temperatura. Então aqui eu coloquei um resistor de 500R, se você não encontrar você coloca 470 ou um pouco acima, mas não muito longe desses parâmetros, ou coloca 2 de 1K em paralelo, que ele vai cair essa resistência para 500R. Então aqui esse 500R ele vai vir aqui, ó, essa aqui é a parte do feedback, né? Ele vai seguir essa linha aqui, ó, e como vocês podem estar percebendo, ele vem aqui para o amplificador de erro pino 1. Então o que vai acontecer aqui, ó? Vai ser comparado, vamos dizer aqui, eu vou tentar desenhar aqui para vocês. É mais ou menos assim, não liga para o meu desenho não. Acho que é mais ou menos assim, ó. Ele vai ser comparado a essa tensão. Aqui vai ter 2,5 que você deixou de referência fixo. E ele vai ser comparado com o que você ajustar no potenciômetro em 2,5. A entrada não inversora e a entrada inversora. Se aqui for 2,6, a entrada não inversora está maior que a inversora, que é a referência que você deixou fixo. Então, porque aqui está maior, ele vai diminuir o dot cycle, a tensão vai cair. Se aqui for menor, se aqui está sempre 2,5, que é fixo, aqui for 2,4, ele vai alargar o dot cycle, fazendo a tensão lá na saída aumentar. Muito top, beleza? Isso aqui é sempre bom você estudar sobre amplificadores operacionais. Eu tenho um vídeo no canal, o card está aparecendo bem aqui, para vocês poderem assistir aí depois desse vídeo, beleza? Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal aí. Então aqui, galera, antes de retificar, você só retificou para poder fazer o feedback. Mas antes de retificar, em cima do capacitor de 1 microfarad aqui, se for para 127 volts, você coloca ele para mais ou menos 250 volts. Certo? Você coloca ele para 250 volts. Lembrando que ele não é polarizado. Ele não tem mais, ele não tem menos. É um capacitor não polarizado, não é capacitor eletrolítico. Ele é igual esse aqui, ó, não é polarizado, beleza? Geralmente você encontra eles que fica lá naquelas fontes ATX de computador, você encontra muito fácil, ele fica em série com o transformador lá. Então aqui a gente vem para a saída, beleza? Onde você pode ter 127 e 220 volts. Vai depender do enrolamento. Se você calcular o enrolamento aqui para 220 volts, esse capacitor tem que ser 400 volts ou 450 volts, se for para 220, para ele não estourar na sua cara, beleza? Então aqui, ó, antes de ser retificado o feedback, ele vem aqui, ó, e vem para a saída. Então essa aqui é a forma de onda que você vai ter na saída, beleza? Não é tão perfeita assim, porque depende da carga, ela sempre vai dar uma alterada na onda, mas esse é o estado da onda. Então me perdoa aí, galera, caso eu estiver tremendo um pouco na gravação. É porque, para quem não sabe, minha câmera deu pau, entendeu? Então a minha câmera tinha estabilização, então parecia que tava com tripé. Como que tá gravando com o celular, então é normal tremer, já que o celular não tem uma estabilização bacana para poder na hora da gravação, não se comparar uma câmera. Então peço perdão por esse detalhe aí, mas creio eu que a gravação tá bem top. Então esse aqui foi o inversor que eu fiz, funcionou, ficou legal, beleza? Eu parei de utilizar esse inversor porque o de ferrite ele consome menos corrente em vazio. Então isso aí é muito importante para a durabilidade do projeto, beleza? Essa é a forma de onda quadrada, pode ver aqui, ó. Está aqui um inversor 12 volts DC para 127 volts ou 220 volts AC com feedback onda quadrada. ME Inversores e YouTube. Então já deixa o seu like, se inscreva no meu canal para estar me motivando, beleza? E trazendo mais conteúdos para vocês. Pode ser um trafo de ferro comum, de silício, aí vai depender do que você for fazer aí. Lembrando que é bom você calcular bem calculadinho para não ter imprevistos e falhas no projeto. Se você for calcular para 220, deixa ele mais ou menos aí uns 230 para você ter uma margem de regulagem. E se for para 127, deixa uns 135 volts. Aí você consegue abaixar ou subir um pouco. Mas lembrando, mesmo que ele chegue aí, você calcula aí para 110, ele chegar a 150, não utiliza essa tensão. Por quê? Porque para ele poder chegar em 150, com certeza o dot cycle abriu bastante o tempo de trabalho dele para ele poder manter os 150 aqui. Já que o enrolamento foi calculado para 127, um exemplo. Então se você pôr uma carga, ele vai queimar os MOSFET, ainda mais que é só um por cada canal.
Então ele vai esquentar e vai partir por temperatura ou por excesso de corrente, beleza, galera? Então é isso aí, galera. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês que eu tinha feito, mas quando eu ia trazer o vídeo na prática, ele foi lá e partiu o toroide quando eu pus uma carga, já que o fio é muito fino que eu utilizei. Então bora lá. Então aqui vocês podem olhar, ó, os dois MOSFET, ó, os capacitorzinhos que eu deixei aqui em paralelo. Faz tempo que era para esse projeto ter saído aí no canal, tá no ar aí, mas infelizmente o toroide deu problema e aí eu fiquei desanimado de desmontar tudo isso aqui. Se eu não me engano foi 560 e poucas espiras, cara. Aqui fiz as alterações, aqui esse aqui era com feedback e proteção de potência de corrente dos meus inversores de ferrite, com trafo de ferrite, então tive que fazer algumas alterações para funcionar. Aqui a malha de feedback lá, vou provar para vocês que eu fiz e funcionou. Aqui onde eu regulava a tensão de saída nesse potenciômetro, era tudo um circuito aranha. Quando eu ia gravar ele deu problema no toroide, eu desanimei. Então o toroide foi esse aqui, ó. Eu calculei ele dá 100 watts no máximo, dá 123 watts. São 1,6 centímetros multiplicado por 7. Então vocês vão ter mais ou menos a noção da área aí. Então, se eu não me engano, a área dele dá 11,2. Então, se você pegar 11,2 multiplicado por 11,2, se eu não me engano, vai dar mais ou menos uns 123 watts. Menos 20% de perda vai para uns 100 watts brutos. Então não tinha nem graça ligar com carga. Até porque o fio que eu fiz aqui, ó, a saída dele, ó a finurinha do fio aqui, ó. É o fio 0,4 milímetro, então tem muitas perdas nesse toroide, eu enrolei com camiseta, então não teve graça eu trazer funcionamento na prática. Aqui é a parte que eu testei realimentação de feedback, funcionou também, que eu deixei 10 volts, e aqui é a parte que eu deixei 12 mais 12, aqui são dois fios em paralelo, 0,5 milímetro, então não ia ter nem graça eu colocar carga, corrente na saída, na entrada aí da bateria que ia pifar o toroide, ia queimar. Então fiz um protótipo aqui, funcionou, tô passando esse esquema para vocês, espero que vocês me perdoem pela demora de postar vídeo e pela demora de eu trazer a parte 2 aí do inversor com TL494. Eu desejo boa sorte, qualquer dúvida aí vocês comentam aí, beleza? Pode dar uma sugestão de vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal para estar me motivando a trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Comenta aí o que você achou do vídeo, compartilhe, se você não gostou também você pode deixar seu dislike, que isso ajuda a melhorar cada vez mais, beleza, galera? Então é isso aí. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.